Deus, eterno Pai, aqui estamos nós, meu Pai, nesta noite, meu Pai, presentes a Ti, meu Pai, nesse culto glorioso, meu Deus. O Senhor já abriu os céus nesta noite, o Senhor já falou, meu Pai, com crentes aqui neste lugar, Pai. Até onde essa comunicação está sendo alcançada, meu Pai, o Senhor tem falado conosco. Mas eu creio que hoje vai ser um culto diferente, não vai ser o mesmo da última sexta. Eu creio que o Senhor tocará em vidas, transformará famílias, pelo poder da Tua palavra, Pai. Toma, meu Pai, o Teu servo em Tuas mãos, instrui como o Senhor tem capacitado ele, Pai, e usa ele de maneira ousada, autoritária, meu Pai, debaixo do Teu sangue nessa noite, porque estamos todos prontos, meu Pai, para ouvir quanto o Senhor, meu Pai, nos tem para falar nessa noite, e assim Te louvamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças ao nosso bom Deus por essa grande oportunidade. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 6. Glória a Jesus. Graças a Deus pelos irmãos que aqui chegaram. Graças ao nosso Deus, porque Deus já se faz presente em nosso meio, podemos sentir a sua gloriosa presença. E não há nada melhor do que chegarmos na igreja e sentirmos a presença de Deus. Não faz sentido, não tem valor algum chegar aqui e não sentir a presença de Deus, porque a presença dele faz toda a diferença. A presença nos alegra, nos motiva, nos traz esperança, crendo que o nosso Redentor vive e em todo tempo tem cuidado de nós. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo em Gálatas, é carta única a Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Os irmãos encontraram aí? Diz assim a palavra do Senhor. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, como já falei, nós sentimos aqui, já podemos sentir a presença e a graça do nosso Deus. E não há coisa melhor para um crente do que chegar na igreja e sentir a gloriosa presença do Senhor. O salmista nos fala que ficou alegre, sentiu-se feliz porque alguém lhe chamou em ir para a igreja, em ir para o templo, em sentir a presença de Deus. Porque quando nós somos convidados, quando chegamos ao templo, para adorar o Senhor, local esse que estamos aqui unidos e reunidos para adorar o Senhor.
Quando chegamos aqui, é bem verdade que cada um tem a sua vida, tem o seu particular, alguns com problemas, alguns com angústia, alguns com ferida na alma, alguns talvez decepcionados, entra pela porta até triste, cabisbaixo, preocupado, mas no decorrer desse culto, no decorrer do culto, Deus vai falando por louvores, Deus usa um através da palavra, Deus usa um que está cantando, e o culto aí vai andando, e a presença vai sendo real, Deus vai se movimentando em nosso meio, e aquela pessoa que chegou frustrada, começa agora a sua alma a deixar a tristeza e dar lugar para a alegria, porque Cristo é a nossa alegria, Ele é a nossa força, e estando com Ele, apesar de haver tristeza, dores, angústia, mas estando com Ele, ainda existe esperança, existe alegria, porque a nossa alegria não está condicionada nem ligada às situações da vida, mas nossa alegria está em Jesus Cristo. É nele que está a nossa alegria. O mundo lá fora, quando alguém ganha um grande prêmio, ganha uma casa, ganha um carro, ganha um grande emprego, ele coloca a alegria dele naquilo ali. Mas o crente não. O crente, ele pode não ter um emprego, ele pode não ter uma boa casa, ele pode não ter um bom carro, ele pode não ter uma boa conta bancária, mas nele ainda existe alegria, sorriso, esperança, porque a sua expectativa está lançada sobre Jesus Cristo. E todo dia essa comunhão é alimentada dele para com Cristo, Cristo para com ele. E à medida que essa comunhão ela é alimentada, ela vai crescendo, ela vai tendo agora um estreitamento dessa relação, a ponto de você não só ouvir falar quem é Jesus, mas de conhecê-lo por prática, de conhecê-lo por experiências, e saber que em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer angústia, em qualquer horário, Ele está pronto para te servir, para te ajudar, e nunca vai te abandonar. Essa é a nossa maior alegria e é a nossa maior certeza. Estamos aqui por Jesus, para Jesus e pela sua grande misericórdia. Meus irmãos, nós lemos aqui o capítulo 1 da carta de Paulo aos irmãos lá em Gálatas. Paulo, os irmãos sabem que foi o homem que mais mandou cartas, o que mais escreveu no Novo Testamento. E Paulo envia essa carta para aquela igreja ali na Galácia, quando ele está ainda fazendo a sua terceira viagem missionária. E o intuito de Paulo em mandar essa carta para aquela igreja é para que aquela igreja ela possa continuar firme no Evangelho, na palavra, não sendo tirada, não sendo mais enganada por palavras persuasivas, porque Paulo prega a palavra, Paulo ensina. Só que Paulo percebe agora que o contexto histórico daquela época, dessa igreja, a igreja começava a ouviu a palavra que veio por Paulo. E quando Paulo ensinou o amor de Cristo para aquele povo, de repente outros que estavam ali pregando, que ensinavam, distorciam a palavra, ensinavam de maneira errada. Enquanto Paulo ensinava ao povo que era pela fé, que era pela graça, que a salvação vinha por Jesus Cristo, outros ensinavam ali que não era assim, que tinha que ser pela lei, tinha que ser circuncidado, que não haveria salvação. E Paulo então começa a mandar essa carta para aquela igreja e pergunta a eles, e fala para eles: olha, ó Gálatas, tão interessante que em pouco tempo ouviste o evangelho e já mudou para outro lado. E Paulo começa a falar no capítulo 1 que ele é o apóstolo de Cristo, da parte de Deus e não dos homens. Ele começa a falar do seu apostolado, daquilo que ele é, daquilo que ele pratica, do Cristo que ele conhece, do Cristo que o chamou para pregar o evangelho. E Paulo continua falando aos irmãos, diz: irmãos, olha, eu fui chamado para pregar o evangelho, e quem me ensinou esse evangelho não foi os homens, foi Jesus Cristo, foi revelado por ele. E quando Paulo fala isso, é interessante que às vezes até no meio cristão existe uma confusão sobre isso. Algumas pessoas pegam esse versículo fora de contexto e falam: olha, mas eu não vou agradar o homem, ou não vou servir ao homem. E começa a pegar um texto fora de contexto para virar um pretexto para heresia. Porque Deus levantou o homem, Paulo, para que conduzisse o povo. Deus também no dia de hoje levanta homens. Para quê? Para que conduza o povo. Para que possamos obedecer, possamos seguir. Porque ali, através daquele homem, ou dos homens que Deus levanta, vem a orientação dos céus para que possamos ser guiados aqui na terra. Então, quando Paulo fala aos irmãos ali que ele não está para agradar aos homens, ou que não recebeu a mensagem dos homens, ele está falando daqueles que estão tentando distorcer a palavra,
daqueles que tentavam com palavras bonitas e persuasivas distorcer a palavra e tirar os irmãos do caminho do evangelho para que pudessem ir para o caminho deles. Aí Paulo fala, olha, não é a eles não que eu vim agradar não, eu vim agradar a Cristo. Paulo começa, irmãos queridos, não olhar para ele, não olhar para a sua própria condição ou preocupar-se consigo. Paulo, ele é um exemplo de cristão porque ele abre mão de tudo, de si mesmo. E ele começa agora a falar do evangelho. Ele abre mão da sua vida para mostrar na prática e ensinar o evangelho de Cristo. E falar para os irmãos que a fé, que a salvação, ela vem pela graça. E quando Paulo, no capítulo 1, ele fala quem ele é e fala que foi por Cristo que o chamou e que ele recebeu essa revelação, ele continua ensinando aos irmãos lá em Gálatas. E quando ele chega nos capítulos à frente, capítulo 3, 4, ele fala sobre a fé, fala que é por meio da fé que temos a salvação, que temos a graça, o favor imerecido de Deus. E Paulo continua ensinando para aquela igreja que o caminho não é o caminho das palavras persuasivas ou bonitas, mas é o caminho da verdadeira palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos faz entender, que abre o nosso entendimento e a nossa visão para crer e ver a verdade. Aí lá no versículo 17 do capítulo 6, Paulo fala o seguinte, olha, mas agora ninguém me inquiete mais, ninguém me incomode, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. E Paulo trazia mesmo as marcas de Cristo. Paulo trazia na alma, trazia no corpo. Paulo era o homem que, pelo evangelho, aceitou ser expulso, aceitou apanhar, aceitou levar chicotadas, passou por tribulações, por angústia, por naufrágios, mas em todo o tempo não abriu mão do evangelho, não abriu mão do chamado dele, da comunhão dele com Jesus, não abriu mão, não deixou, não saiu. Aí Paulo fala, olha, e traduzindo em miúdos, eu sei a quem eu sirvo, ninguém me inquiete não, eu tenho as marcas dele em minha vida, na alma, no corpo, eu sirvo a ele e conheço ele. Então não é com qualquer história de carochinha que vai me ganhar não, ou que vai me tirar da sua palavra. Aí Paulo ensina sobre as marcas de Cristo. Marcas essas, irmãos queridos, que precisamos a cada dia ter em nossas vidas. Nós podemos elencar várias marcas aqui de Cristo que é necessário ter em nossas vidas. Dentre elas, seguindo a carta que Paulo fez, Paulo mandou os irmãos em Gálatas, no capítulo 3, Paulo nos fala sobre a fé. E essa é uma das marcas que todo cristão, todo crente tem que ter. A fé. Crente que não tem fé não é crente. Tem que ter fé. Tem que saber o que é fé. Tem que se alimentar para poder ter fé. E tem que ser marcado e ter a marca da fé. Aí fora, para se conhecer alguém, ou algo, ou um veículo, existe uma marca lá estampada naquela roupa, naquele veículo. E logo quando você olha, você identifica que ele pertence a um determinado grupo, que uma fábrica o fez e leva aquele nome, e ali está a marca daquele grupo, daquela marca. E Paulo ensina, e uma das marcas, eu separei algumas aqui, dentre muitas. Uma das primeiras marcas que nós temos que ter em nossa vida é a marca da fé. Mas o que é a fé? O que é fé? Eu preciso saber o que é a fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem encontrar pode ler, por gentileza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, o que é a fé? A fé é aquilo que eu ainda não vi. Aguardo, mas eu ainda não vi. Mas mesmo assim, eu creio. Eu tenho fé que vai acontecer. Eu creio que vai chegar. Eu creio que Jesus Cristo, ao seu tempo, Ele vai trazer aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir aquela promessa tão sonhada, Ele vai chegar num momento tão angustiante e Ele vai cumprir, vai fazer e vai realizar. Mas para isso eu preciso ter a fé e saber o que ela é. Aí agora eu sei o que é a fé. Eu sei que a fé é crer naquilo que eu não vi. O que eu preciso para que eu possa agora ter a fé?
O que é que eu preciso fazer para que eu possa ter essa marca em minha vida? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Como eu faço para poder ter fé? Ouvir a palavra de Deus. Se eu sei que a fé é aquilo que eu posso agora crer e não vejo, como eu faço para ter fé? Aí a Bíblia fala, a fé se adquire pelo ouvir. E pelo ouvir o quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. O que é que eu faço para ter fé? Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ler a palavra. Eu preciso estar na igreja para ouvir a palavra, para aprender a palavra, para praticar a palavra que gera em mim fé. E essa fé é alimentada pela palavra. Perceba que aqui eu tenho certeza que até hoje, por enquanto, ninguém viu Deus cara a cara. Ou o Filho cara a cara. Ninguém viu cara a cara. Mas o que é que nos motiva a estar aqui? O que é que nos faz estar aqui adorando a Ele? É a fé. É a fé que nos faz crer que Ele, por mais que eu não possa ver com esses olhos carnais, mas espiritualmente eu posso senti-lo, eu posso conhecê-lo, eu posso ter com Ele experiências e saber que a minha fé, quando é alimentada, me faz chegar mais perto dEle. E eu preciso ter a marca da fé. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso aprender a palavra. Eu preciso ter o hábito de ler a palavra. Porque hoje em dia se lê de tudo, mas às vezes não temos o hábito de ler a palavra. Eu preciso criar o hábito de ler a palavra todo dia, de me alimentar todo dia, de conhecer a palavra, de me aprofundar na palavra, para que assim eu possa estar alimentado e forte. Ninguém trabalha de estômago vazio, e se trabalhar não vai aguentar, vai cair. A mesma coisa é o cristão que está na carreira espiritual. A carreira espiritual é uma carreira que você não sabe que pode lhe vir amanhã. Você não sabe que tipo de luta espiritual pode acontecer na sua vida amanhã. Mas você precisa estar alimentado pelo quê? Pela palavra, porque ela vai lhe dar força para estar de pé, para estar alimentado, para estar forte, para poder enfrentar as adversidades da vida e se manter de pé com a sua fé alimentada. Essa é uma das marcas que todo cristão deve ter. O cristão que não tem fé, ele fica pelo caminho. O cristão que não procura alimentar sua fé, irmãos, é um crente fraco. Qualquer vento vem, derruba ele. Qualquer ensinamento vem, leva ele para outro canto. Ele fica como uma pessoa que não tem entendimento, leva para um canto, leva para o outro, vai para ali, vai para acolá, porque a ele falta entendimento, falta alimento, falta palavra. Então ele fica dominado por outros. E fica sem a marca da fé. É preciso a cada dia buscar a marca da fé. No livro, na carta de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. As pessoas lá fora, elas vivem, elas andam por aquilo que elas veem, que conquistam, pelo que elas têm fisicamente, pela sua boa conta bancária lá, pelo seu bom emprego. Mas o crente é diferente. O crente, ele não vive por aquilo que ele vê. O crente, às vezes, ele pode não saber o que vai ser da vida dele amanhã. Ele não sabe como será o dia dele amanhã. Ele não sabe como será o alimento dele amanhã. Ele não sabe como será aquela conta para pagar amanhã. Mas uma certeza ele tem. Ele tem fé que foi alimentada pela palavra, que Deus vai abrir caminhos e vai providenciar pela fé. É pela fé. Há uns anos atrás eu tinha um veículo e eu fui à casa de um irmão lá próximo da minha casa. E no dia que eu estava saindo, eu só tinha minha filha mais velha, o mais novo ainda não tinha. E quando eu saí de lá, a gente foi comer uma pizza com ele, já era 10h30. E quando eu saí, ele estava no carro se despedindo. E na hora que eu estou saindo com o veículo, chega 2 rapazes de moto e fecha assim a frente do carro. Eu achei que fosse algum jovem da igreja lá com brincadeira. E não entendi.
Aí minha esposa estava atrás, ela disse, eles querem o carro, então entregue. E interessante que até hoje, quem tem filho pequeno, quando a gente entra no carro, a primeira coisa é bota o cinto, vai lá, eu fivelo o cinto nos meninos, para que fique seguro. E nesse dia eu não coloquei minha menina, ela tem 2 anos, na cadeirinha, não amarrei ela, não fivelei ela na cadeirinha. Ela ficou no colo da mãe. E aqueles 2 rapazes ali chegaram e fecharam o meu carro e disse assim, desça. E aí minha esposa falou assim, entrega o carro para ele. Aí eu desci, na hora que eu desci, eu lembrei da minha filha, eu disse, rapaz, olha, você pode levar o carro, leve o que quiser, agora deixa eu tirar minha menina do carro, que você tem 2 anos. Não, tire sua filha, tire. Tirei a menina. Interessante, minha esposa ficou assim, nervosa, e ele com a arma na mão disse assim, fique calma, senhora, fique calma, fique tranquila, fique calma. Assaltando, pedindo calma, fique calma. Deus trabalha diferente. Às vezes falta calma, Deus usa quem a gente não imagina para dar calma. Calma, está tudo sob controle, não vai lhe machucar não. A sua vida será poupada, se preocupe não. Aí foi, tirei a menina do carro, tirei a esposa do carro. E aí eu saí do carro e ele entrou e o carro estava ligado. E ele deu na partida de novo com o carro ligado. Aí eu fiquei olhando, Jesus, o carro aqui, tanto suor para comprar, trabalho. E ele dentro do carro, eu olhando ele de fora da porta, dizendo, Jesus, que trabalho eu tive. E ele vai levar tão facilmente o carro, Jesus. Ele vai levar. Você vai deixar ele levar, Jesus. E aí ele entrou dentro do carro e saiu. E eu agora fui de carona com esse colega meu para casa. E aí minha esposa foi muito preocupada, chorando, porque na época a gente pagava esse carro ainda. E no outro dia eu tive que trabalhar agora sem carro. E aí foram dias, porque a gente achava o seguinte, esse carro agora está perdido, não vai se achar mais. E minha esposa chorava, meu pai se preocupava, cedeu o carro dele para mim, a preocupação era grande. Mas toda noite, irmãos, quando eu ia dormir, eu dizia, Jesus, eu não sei por onde ele está, eu não sei quem pegou, eu não sei por onde ele anda, mas o Senhor tem um poder de tocar em quem foi e trazer ele de volta para cá, porque foi o Senhor que deu. Eu creio no seu agir, eu creio, eu tenho fé que o Senhor pode fazer. Que negócio é esse? Ser crente na angústia não ter fé? Deus prova a nossa fé. Aí aquele carro passou o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, 7 dias. Geralmente quando um carro é roubado, o seguro dá 7 dias. Se não achar mais, eles dão perca total. E o meu não tinha seguro. E todo dia quando eu dormia, minha esposa chorava, porque ela sabia o sacrifício que a gente fez para comprar, para pagar. E a gente estava pagando, a gente ia ter que passar o final do ano pagando, a gente 6 meses pagando, até, quem sabe, comprar um outro com um carro que já tinha sido levado. E toda noite quando eu dormi, ela dizia, não sei como é que você consegue dormir, como é que você amanhece o dia e fica tranquilo. Mas aquela tranquilidade não é que parte do ser humano, aquela tranquilidade é que parte na fé que você tem, crendo que o seu Deus, que vê tudo, sabe tudo, Ele tem poder de dar outro, de trazer de volta e de em qualquer circunstância Ele lhe abençoar. Então eu dormia tranquilo. E quando eu vi um carro igual na rua, eu dizia, Jesus, meu carro ali que sumiu, o Senhor pode trazer ele de volta, Jesus. E passou 6, 7, 8 dias, 9 dias, e fizeram campanha, oração, mais oração, e esse carro na hora de chegar, 10 dias. Antes do 10º dia me ligaram, disse, olha, roubaram um carro, está lá para o lado de Itapuranga, é um carro assim, 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 vamos lá hoje para você poder pegar esse carro e esse carro está em suas mãos de novo. E no domingo, era um domingo que tinha eleição nessa época. Tinha uma eleição, acho que municipal, se eu não me engano. E eu disse, não, eu não vou lá não, eu não vou hoje não, sexta-feira não. Não vou sair daqui hoje, sexta-feira, para ver esse carro não. Eu vou para o culto que tem sexta-feira, eu vou para a igreja no sábado, vou para a EBD de manhã e vou para o domingo à noite. Sabe por quê, irmão? Porque crente é uma espécie meio doida. E a gente tem que ter equilíbrio. O que para o mundo é loucura, para a gente ter equilíbrio. Se eu creio que Deus tem poder de trazer, para que agora eu estou nessa agonia, nesse desequilíbrio? Se for ele lá, meu irmão, então se for ele vai voltar de problema. Não, na segunda-feira eu vou lá. E fui para a igreja. E fui orar, fui falar com Deus, fui pedir graça. E no culto domingo à noite, na segunda-feira eu fui lá em Itapuranga. E quando eu chego lá no local lá que é da Polícia Civil, eu mal cheguei e o rapaz disse assim, você que é Eliel Santos Silva? Eu disse, sou eu mesmo. Aí eu lembrei, disse, é o carro, eu disse, é meu carro, Pronto, seu carro foi achado, viu? Seu carro tá salvo, já está conosco. Aí eu que já estava tranquilo, fiquei mais feliz ainda, porque sei que meu Redentor vive, que Ele cuida, que Ele é fiel, em todo o tempo Ele não deixa faltar, Ele cria meios, circunstâncias para nos abençoar e para nos moldar. Então você precisa ter a marca da fé na sua vida, tem que ter fé. Irmão, mas está tudo contrário, mas tenha fé que vai dar certo. Mas eu não estou vendo disso, tenha fé que Jesus vai abrir a porta e vai lhe dar.
Tenha fé. Tem que ter fé. Aí, passados alguns dias, eu estava com outras coisas em mente, muito preocupado. E eu estava na garagem de casa, sentado. Porque até eu achava o seguinte, eu digo, 10 dias esse carro não volta mais nunca. Eu vou ter que pagar ele até o final do ano. E quem sabe agora, no final do ano, ver o que eu vou fazer, comprar uma motinha. E eu estava preocupado com outras coisas nesse dia, sentado. E disse, meu Deus, como será isso? Como será aquilo? Como será isso aqui agora? E eu estava sentado na garagem, nem percebi. Aí, enquanto eu falava tudo isso, o Espírito Santo tocava no meu coração, disse assim, então, olhe para ele aí, ó. Ele não voltou, foi mais difícil, quanto mais você está pensando. Eu não trouxe de volta o carro, isso aí que está na tua mente é besteira, ele resolve. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e está cheio de glória para poder te abençoar, mas precisa ter fé e é ser alimentado pela palavra. Pela palavra. Fé sem palavra não é fé, tem que ser pela palavra. Nós somos assim. Recentemente, eu precisava trocar o veículo. Ia trocar para um veículo muito mais barato do que eu imaginava fazer. Não vou demorar muito, já estou finalizando, irmãos. Mas eu tenho que falar isso para que alguém tenha a sua fé renovada, alimentada. E eu não podia trocar o veículo, que eu não tinha condições. E de repente, quando eu fui ver um veículo que era um preço muito menor, Deus de repente preparou um outro veículo com um preço muito maior que eu não podia comprar. E ainda tinha um valor que estava faltando, um valor cerca de 6 mil reais que eu não podia, que eu não tinha esse valor. Eu não tinha como comprar. Mas sabe o que acontece? Na hora que eu fui lá fazer a compra, eu disse assim, eu dei o meu, e eu disse, pronto, e coloque aí que eu vou dar mais tanto, mais 6 mil aí. Tal dia venham pegar. Tá bom. Uma semana. Olha, o carro está pronto, pode vir pegar. Eu disse, e agora? Onde é que eu vou arrumar 6 mil que eu não tenho? Só que eu fiz isso crendo no que Deus falou comigo há meses atrás, que eu estava preocupado com o meu outro carro, que ele estava com muito problema. Às vezes dava problema, dava defeito, as marchas não engatavam. Eu disse, eu preciso de um carro para ir para a igreja, para minha família e para trabalhar. E Deus usou alguém e disse, olha, entre outras coisas, falou sobre o carro. Eu disse, não se preocupe com o carro não, que a chave já está na sua mão. E eu fiquei com medo de ver isso, e voltava com medo, eu digo, eu não posso, eu não tenho condições, eu não posso fazer. Aí quando foi um dia, me deu uma coragem, eu digo, sabe nenhum, Deus falou que está na minha mão, eu vou lá. Fui lá e Deus usou uma pessoa, usou outra pessoa, o pastor me orientou, e quando eu penso que não tinha mais o que fazer, uma semana depois, para encurtar a história, o dinheiro que eu não tinha apareceu. E eu fiquei uma semana esperando para tirar o carro de lá. E o dinheiro apareceu. E o carro foi tirado de lá. É interessante que o marido da prima da esposa minha disse, interessante, ele não trabalha, tem um carro melhor que o meu. Eu trabalho o dia todo, eu tenho esse carrinho velho. Mas é porque Deus é quem faz isso. A bênção dele é quem enriquece e não acrescentadores. E a fé que é alimentada pela palavra nos faz chegar longe. É pela fé. É pela fé. Aleluia. Glória a Jesus, é pela fé. Aí Deus usou uma menina aqui no dia do culto de missões aqui. Eu disse, agora como é que eu vou pagar o carro? Que agora eu não sei como eu vou pagar. E só que Jesus já tinha falado sobre tudo. Aí eu confio naquilo que Cristo fala. Naquilo que Jesus fala. Eu confio. E Deus usou a menina. E eu precisava fazer um pagamento, Jesus, e agora. E quando eu menos espero, chega e foi feito. E é interessante que o carro está sendo pago, não está atrasado nenhuma parcela. Eu não sei como explicar como é isso, mas é Deus, irmãos, que cuida de mim, cuida de você. Deus tem poder para lhe abençoar, Deus tem poder para lhe dar, mas você tem que crer, tem que perseverar e tem que ter fé, que Ele vai te dar. Aleluia. Sem fé é impossível. Alguém lê Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8 ao 9. Glória a Jesus. Aí Paulo fala, agora os irmãos em Éfeso, a salvação vem por meio da fé. Tem que ter fé, viu? Não basta ter obras, não. Tem gente que tem muitas obras, faz muitas coisas, mas não tem fé. Tem que ter obras, tem, mas tem que ter fé. E tem que ser alimentado, tem que saber o que é. E tem que saber como ter a fé, que é ouvir na palavra. E tem que praticar. Porque Deus, Ele promete. Mas primeiro você tem que dar um passo na confiança nele. Aí depois vem a vitória. Deus age assim. Você quer receber? Você quer ter vitória? Você quer ter bênção? Então creia, tenha fé, acredite, dê um passo em Jesus, confiando, crendo nele. Aí Ele vai confirmar e vai dar o que você pediu. E aquilo que Ele já prometeu.
Essa é uma marca que o crente tem que ter. Porque crente que no dia da angústia começa a ficar apavorado, agoniado, desequilibrado, chorando. Não, irmão, crente tem equilíbrio. Crente é equilibrado. Crente em Jesus Cristo, ele é equilibrado, ele não é desequilibrado. Crente em Jesus Cristo, às vezes ele mora numa casinha com 2 filhos, não tem o que investir direito, não tem dinheiro. O povo do mundo entende como é que pode esse irmão, não tem dinheiro, eu tenho um carro melhor do que ele, tenho casa, ele não tem, mas só vive feliz, só vive alegre, e está prosperando, e está andando. Como é que pode isso? É porque ele é alicerçado na palavra que alimenta a fé dele. É isso que acontece. A nossa alegria está em Jesus. Aí essa é uma marca que nós temos que ter a fé. Uma outra marca que Paulo fala também aqui é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Essa marca do Evangelho é de termos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso sentido voltado para o reino, para o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que estar preocupados com o reino. Temos que fazer para o reino. E esse Evangelho, quem nos transformou, quem nos chamou, quem nos salvou, também pode salvar muitas pessoas lá fora. Esse Evangelho que nós pregamos aqui, essa palavra que você prega aqui, ela tem um poder de chegar lá fora, naqueles que são viciados, que são traficantes, que são prostitutas, que estão presos em cadeias espirituais, que querem sair, mas não conseguem. Eles querem deixar, mas não conseguem. Essa palavra é como uma chave que ela tem o poder de abrir essa cadeia, libertar e trazer para fora. Foi colocado em suas mãos. O Evangelho de Cristo foi colocado em nossas mãos e é preciso praticar ele, viver ele, pregar ele, ensinar esse Evangelho, para que assim como você recebeu de maneira gratuita a salvação, ele lá fora também receba. Porque o Evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas, mas ele é transformador, ele muda vidas, ele muda situações e ele traz a salvação. O mesmo livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo. Glória a Deus. Aí Paulo revela o segredo dele. Como é que você suporta, Paulo? Como é que você vence tudo isso? Como é que você está de pé, Paulo, pregando? Aí Paulo diz, porque eu não vivo mais eu. A minha vida eu deixei. Quem vive agora é Jesus. Quando ele foi crucificado na cruz, eu também crucifiquei a minha também lá com ele. Agora quem vive é ele. A minha vida agora eu não domino não. A minha vida é dele. Então ele decide, ele escolhe, ele direciona, ele faz. E tudo que ele faz, a palavra diz que é bom, agradável e perfeito. Porque é a vontade dele. Eu tenho que estar alicerçado no Evangelho. Leia Efésios 6,15, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 15. Efésios 6,15. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Efésios 6,15 é? 6,15. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Aí Paulo ensina, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Paulo começa a falar isso aqui porque ele está vendo um soldado lá onde ele está preso. E o soldado, quando naquela época, as suas sandálias, elas tinham uns birros que travavam no chão, que seguravam no chão. E o terreno era muito arenoso, então aquilo ajudava para que, quando estivesse em guerra, eles não caíssem, colocavam o pé ali e o pé cravava no chão e não caía. Aí Paulo ensina, olha, estejam também nós calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, alicerçado no Evangelho, para que quando colocar o pé, coloque firme, quando estiver de pé, esteja firme, quando estiver cultuando, celebrando, falando com o Senhor, dando o seu culto ao Senhor, esteja firme no Evangelho, cravado no Evangelho, seguro no Evangelho. Tem muita gente hoje aí que está frustrada porque coloca expectativa no lugar errado. Coloca expectativa em alguém, fulano, cicrano, aí se frustra. Coloque a sua expectativa em Jesus e você vai estar firme lá no Evangelho e não vai ser derrubado. Coloque em Jesus. Então temos que ter a marca do Evangelho também em nossas vidas. E por último, para encerrar, uma última coisa é a evidência dos frutos. Temos que ter essa marca evidente em nossa vida, a evidência dos frutos. Não basta só ser crente, não basta ter fé, não basta estar no Evangelho, mas tem que praticar, tem que dar frutos, tem que haver evidência
para que isso aconteça. E uma delas é o amor. Se não tiver amor, não adianta. Eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Não adianta. Amo a Deus, mas eu odeio meu inimigo. Não adianta. Tem que haver amor. E não amor de fala, amor de prática. Amor de amar em prática. Esse é o amor que tem que ter. 1 João capítulo 4:8. 1 João 4:8. Quem encontrar pode ler. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Porque Deus é amor, em outras traduções. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, falar que ama a Deus e não ama o irmão, você não está amando. Tem que haver prática. Tem que haver isso no dia a dia. Tem que amar e fazer como Cristo fez. Cristo nos amou quando nós estamos ainda no pecado, como inimigo dele. Aí ele nos amou. Amar quem nos ama é fácil. É amar quem não nos ama mesmo, é amar quem não nos ama. E pensar como Cristo pensou ou fazia. Como é que Cristo agiria em quem não ama ele? Será que ele tiraria daqui? Será que ele exterminaria? Cristo está lá prestes a ser preso. Aí vem Judas, dá um beijo nele, aí Cristo fala, amigo. Parece que Cristo está com demagogia, mas não é. É porque Cristo para Judas só tinha amor para dar. Não tinha o ódio que Judas tinha, não tinha a perversidade que ele tinha. Cristo só tinha amor. Então chama de amigo. Esse é o verdadeiro amor. É amar até a quem não nos ama. Então é preciso também praticar o amor e que ele possa ser evidenciado. Uma outra coisa também é a temperança. Precisamos ser temperantes, ter controle, domínio próprio. Crente que não tem domínio próprio precisa se converter. Crente que fala que é crente, mas de repente alguém tira a paciência dele e ele fala que agora não é mais crente, que vai resolver na mão. Ele precisa se converter, ele tem que ter domínio próprio. E quem dá o domínio é a palavra, quem dá domínio é a comunhão com Cristo. Tem que ter evidência de que realmente temos a marca de Cristo. Só de fala é bonito. Alguém pode ver você ou eu aqui de terno e gravata. Isso aqui é pouco para falar quem somos. Quem fala quem somos é a nossa prática, é o que fazemos, é o que praticamos. Isso é quem diz quem você é e quem eu sou. É preciso ter evidência da nossa prática e dos frutos que foram em nós colocados, ou que temos em nossas vidas. Alguém leia, por gentileza, Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem poder, que não pode conter o seu espírito. Veja a comparação que faz o sábio Salomão. Como uma cidade que é derrubada seus muros, destruída, perdeu sua fortaleza, certamente vai ser destruído. A pessoa que não tem domínio, que não tem temperança, facilmente também será destruída, será perdida, ou perderá as suas questões, porque não tem o controle. E o controle quem dá é Jesus. E uma última coisa é a mansidão. Uma outra evidência dos frutos que temos que ter também em nossa vida é a mansidão. Crente ignorante, crente que fala tudo, eu falo tudo na cara. Comigo é assim. Tem que ter mansidão. E como é que eu faço para ser manso? Abra aí. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era ignorante, era descontrolado. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. O nosso Jesus, o nosso exemplo, em todo o tempo, deu exemplo na prática de mansidão. Então, meu irmão, às vezes nós estamos no culto querendo uma palavra diferente, uma palavra que a gente possa pular, uma palavra que a gente possa, uma palavra transcendental. Mas o que Deus quer é que você aprenda a palavra, que você conheça a palavra, que você busque a palavra, que você tenha conhecimento dela e alimente a sua alma com a palavra. Então, nessa noite, guarde a palavra que não é minha, mas é de Deus.
e procure a cada dia ter as marcas de Cristo. Assim como Paulo tinha, que a cada dia você possa também buscar e ter essas marcas na sua vida e possam ser evidenciadas no dia a dia e Deus possa lhe abençoar cada dia mais por isso. Eu quero lhe convidar a ficarmos em pé e sermos gratos ao nosso Deus. Pai santo e querido, quero te agradecer, ó Pai, por esse culto, Senhor, por tudo que aqui aconteceu, pela tua palavra, pelos hinos que foram louvados e entoados, Senhor. Pai, que a tua palavra nessa noite possa ser aplicada a cada coração. Senhor, a minha oração é que teus filhos e teus servos possam aprender, possam aplicar, possam conhecer, possam praticar a tua palavra a cada dia e possam obter vitórias que são tidas através da tua palavra, porque, ó Pai, angústias, dores, todos nós passamos, mas com a tua palavra, com a tua presença, para nós é nos ensinado e nos dada instruções de como passar pelo sofrimento. Leva cada um em paz para a sua casa, dá um sono tranquilo e reparadouro, e amanhã um dia abençoado na tua presença. É assim que nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã nós temos o nosso matutino em continuação, das 6 às 7 da manhã, o nosso matutino, e que irá até o domingo. Então, o matutino amanhã das 6 às 7 horas da manhã. E também o matutino irá até o domingo nesse horário, das 6 às 7. Amanhã à tarde, no sábado, tem ensaio das crianças, às 14 horas, às 16 horas o projeto Arte Salva. No domingo, pela manhã, às 9 horas, a EBD. No domingo à noite, às 18, nosso culto de missões. Os irmãos que compraram, adquiriram as lições, o prazo para pagar é até o dia 10 desse mês. Então, procure o auxiliar Valdir ou o evangelista Márcio, que são os superintendentes da escola bíblica, e passe para ele esse valor. Eu quero lhe convidar a domingo pela manhã, as irmãs e os irmãos, a estarem na escola bíblica, jovens, senhoras, senhores, para poder aprender a palavra do Senhor. Então, não perca essa grande oportunidade de estar aqui para aprender a palavra do Senhor. Também quero informar os irmãos que continuamos orando pelo nosso pastor Caio. Os irmãos sabem que ele está com seu sogro enfermo, está acamado. Então vamos orar para Deus possa dar graça ao nosso pastor, possa guardá-lo, possa intervir na situação, fazer um milagre e dar vitória ao seu servo em nome de Jesus. Esses são os avisos. Se tiver mais algum aviso. Vamos orar por um aniversariante também hoje. Tem mais alguém que está aniversariando na data de hoje? Ou que é aniversário na semana? Traga aqui à frente, iremos orar. Amém, amém. 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 Vamos orar por ela. E também a criança aqui com o nosso irmão Daniel. Lucas, é? Amém. Vamos orar. Eu quero convidar o evangelista Márcio Jean a estar orando por esses irmãos, a criança e essa jovem que fizeram aniversário essa semana. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, por estas vidas, Senhor, desta criança e desta irmã, que o Senhor venha abençoar cada dia mais, guardar o futuro de cada um deles, para permanecerem te servindo até a sua volta, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, também que venha a bênção do Senhor sobre a vida deles, livrando de todo mal, dando saúde. Deus e Pai, nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Na segunda-feira também tem a reunião de obreiros aqui do setor 7. Por tudo isso, nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Que a bênção se derrame até mil gerações da família de teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame